Olá, gente. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina aqui de hidráulica. Vamos resolver um exercício a respeito de perda de carga localizada pelo método do comprimento equivalente. É um conteúdo que a gente já abordou um pouquinho aula passada e hoje o objetivo é resolver um exemplo que tem dado dor de cabeça para os alunos. Então, vamos seguir aqui, ler o exercício e fazer uma análise de como resolver esse problema, beleza? Então, eu tenho um reservatório que possui uma coluna d'água de 30 metros e parte do fundo desse reservatório, uma canalização com 60 mm de diâmetro, a tubulação termina 5 metros abaixo do fundo do reservatório, com a pressão de 8 MCA e vazão de 4,24 litros por segundo. Ao longo da tubulação, existe uma série de acessórios, que são um registro de ângulo aberto, um registro globo aberto, 4 joelhos de 90, 5 curvas de 90 graus, 6 joelhos de 45, uma saída de canalização. Calcule o comprimento linear, o comprimento real, na verdade, para tanto utilizar o método de Heis-Wigner para determinar o coeficiente de atrito e calcular a perda de carga. Então, esse é o enunciado da questão. O que acontece, gente? A engenharia, os alunos de engenharia são muito visuais. Às vezes a gente pega um exemplo desse só texto e às vezes a gente não consegue transmitir para um papel. Então, o primeiro passo aqui eu vou desenhar o que eu entendi aqui. Então, veja o seguinte. Eu tenho um reservatório aqui com coluna d'água de 30 metros e parte dessa sai desse reservatório, do fundo desse reservatório aqui, uma canalização com 60 mm de diâmetro, que eu transformei em metros e já coloquei aqui. E o que acontece? E essa tubulação termina aqui, olha só, termina aqui, é só um desenho simbólico, ela termina 5 metros abaixo do reservatório, beleza? Então, qual a altura total da coluna de água? 35 metros. Então, meu Z1, a altura total aqui que eu tenho, seria então 35 metros, beleza? E nessa canalização, a pressão registrada é 8 MCA e uma vazão de 4,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 4,24 litros por segundo. Eu dividi para 1000, ou simplesmente coloquei o 10 a menos 3 aqui, para encontrar minha vazão, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho uma série de acessórios na canalização que eu não desenhei aqui eu fui desenhando para não dar muito trabalho, não ficar poluído visualmente, mas foi elencado no enunciado. O que acontece? Eu preciso saber quanto que é o comprimento equivalente de cada acessório desse. Para isso, eu vou utilizar uma tabela de comprimento equivalente. Então, essa tabela eu já forneci para vocês, está disponível lá para vocês acessarem. Então, verifique o seguinte: quanto que vale um registro de ângulo aberto com diâmetro de 60? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabelinha e vou encontrar aqui um registro de ângulo aberto aqui na direita, gente, com diâmetro de 60. Aqui, olha só, o diâmetro de 60. Eu já coloquei aqui o diâmetro de 60 para vocês. Então, está aqui o diâmetro de 60. Basta correr aqui embaixo, então, 18,5. Então, o que acontece? Um registro de gaveta vale 18,5, um B 18,5 vai dar 18,5 metros. Quanto que vale um registro globo aberto? Vou na tabela de novo. Registro globo aberto. Aqui, registro globo aberto com diâmetro de 60 milímetros aqui na esquerda. Percorro aqui embaixo, registro globo aberto, 37,9. Como eu tenho apenas um, então vai ser 1 vezes 37,9, que vai dar um comprimento de 37,9. 4 joelhos de 90, também tabela, não tem para onde correr não. Olha na tabela, joelho de 90, está aqui joelho de 90, diâmetro de 60 aqui embaixo, joelho de 90, 3,4. Então, um joelho vale 3,4.
4 joelhos vai ser 4 vezes 3,4, vai dar um comprimento equivalente de 13,6 metros, beleza? 5 curvas de 90. Então, vou procurar na tabela quanto que vale uma curva de 90. Então, curva de 90, tá aqui a curva de 90. Vou descer aqui para o diâmetro que eu estou trabalhando, que é 60, é 1,3. Então, vai ficar 5, que são 5 acessórios desse, vezes 1,3, vou encontrar um comprimento de 6,5. Joelho de 45. Então, eu quero saber quanto que vale um joelho de 45. Joelho de 45 na tabela, aqui joelho de 45, diâmetro 60, 1,5. Então, são quantas peças dessas? São 6 peças. 6 vezes 1,5, eu vou encontrar o comprimento de 9 metros. E ainda tem uma saída de canalização com esse diâmetro de 60. Vou na tabela, saída de canalização, entrada, saída de canalização, aqui 3,3 metros com um diâmetro de 60, sempre em função do diâmetro estudado. Então, uma saída vezes 3,3, eu tenho então aqui comprimento de todos os meus acessórios. Então, independente da quantidade que tiver, eu tenho que fazer esse processo. Então, eu vou somar todos aqui, gente, para encontrar o comprimento equivalente dessas peças. Quanto que vale o comprimento equivalente? Então, basta somar todos aqui. Meu comprimento equivalente é um comprimento de 88,8 metros, beleza? Então, esse comprimento aqui que a gente calcula somando todos, eu vou destacar aqui em cima, gente. Eu vou dar uma limpada na tela para a gente continuar a interpretação do exercício. Destaquei aqui o comprimento aqui em cima, pego o enunciado só para me lembrar o que eu estou fazendo. Eu quero calcular o comprimento real, para isso eu tenho que utilizar o método de Heisel-Williams e o coeficiente de atrito C para achar então o coeficiente de atrito para o método de Heisel-Williams. Então, muita gente teve dificuldade nesse sentido. Quando eu falo coeficiente de atrito, pode ser o F ou pode ser o C. Não que eles são iguais, mas os métodos são diferentes. Veja o seguinte, ele já falou enunciado que era para utilizar Heisel-Williams. Então, não vou precisar do F. Ele mandou utilizar o método Heisel-Williams. Então, teve alguns colegas que me perguntaram, professor, quanto que vale o F? Como que eu vou fazer? Fórmula universal, fórmula de Darcy? Não, gente. Está escrito aqui, ó, qual método utilizar. A não ser que ele não desse o método, desse o F ou desse o C, vale também a interpretação, beleza? Como que eu determino esse coeficiente C? Tabela. Eu disponibilizei para vocês nas aulas passadas uma tabela do C de Heisel-Williams em função do tipo de material e do diâmetro. Então, nosso diâmetro aqui em cima, gente, 60 milímetros de PVC, então se enquadra entre 50 e 100, nosso C, 135. Então, tranquilo definir aqui nosso C. Vou destacar aqui em cima, olha só no canto superior direito, o valor de C, e vou dar uma limpada de novo nessa tela aqui para a gente continuar o exercício, beleza? Então, olha só, tá na cara que eu não posso partir logo para a fórmula de Heisel-Williams porque ele quer o comprimento da canalização. Então, primeiro eu preciso saber quanto de perda de carga aconteceu quando a água fez esse percurso e saiu aqui com uma pressão e vazão definida no exercício. Para isso, eu uso a equação de conservação de energia e vou definir alguns parâmetros. O Z1, gente, está aqui definido 35 metros. Como a água parte de um reservatório, ela parte com a pressão e velocidade nulas, certo? Então, pressão e velocidade nos reservatórios são nulos. O Z2 é zero também. Por que zero? O Z2 vai ser zero porque ele não deu uma cota ou uma linha de referência. Se ele desse uma cota para o reservatório, uma cota para a linha de referência, em relação à linha de referência, beleza. Mas no caso ele fez o enunciado aqui dizendo que tudo se baseia em relação a onde termina a canalização. Então também, já que eu usei 35 aqui, eu vou determinar aqui que vai ser zero. A pressão 2 dividido pelo peso específico vale 8 MCA.
Quando eu utilizo em MCA, que é uma outra dúvida comum de alguns colegas, eu não preciso utilizar o peso específico da minha água. Aí o que acontece então? Também tenho aqui o P2. Quanto que vale a velocidade? Eu não tenho a velocidade, mas tenho a vazão. Então eu preciso achar essa velocidade para mim continuar a equação. Em seguida aqui ainda na equação, gente, divido para 2 vezes a gravidade mais perda de carga. Então eu preciso encontrar essa velocidade primeiro aqui. Quanto seria a velocidade? Eu sei que velocidade é igual a 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado. A minha vazão, 4,24 litros por segundo, ou vezes 10 a menos 3 para transformar em metros cúbicos por segundo, e o diâmetro igual a 0,060, ou seja, 60 milímetros, tá bom? 60 milímetros. Então, o que acontece fazendo a substituição? 60 milímetros para metros já está aqui, 0,060, 4 vezes a minha vazão, e eu vou obter uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, tenho agora a minha velocidade. Eu posso voltar aqui na minha equação de conservação da energia e fazer a substituição. Eu tenho Z1 definido, que é 35. Eu tenho que, como a parte do reservatório são zero, a pressão e velocidade do primeiro estádio. Z2 também é zero, a pressão 2 é 8 MCA, velocidade 1,5, substituindo tudo, fica na seguinte configuração. Então, verifique o seguinte, 0, 0, 0, por causa das considerações que eu já apontei, eu vou precisar resolver isso. Então, resolve primeiro essa parte aqui da equação, que vai dar 0,11, soma com 8, esse 8,11 vai estar positivo, passa para o outro lado negativo, a gente vai encontrar então uma perda de carga de 26,89 metros, beleza? Então, essa é a resolução para determinar a perda de carga. Então, a gente já sabe que a perda de carga é 26,89 metros. Eu quero saber, então, quanto que é o meu comprimento, Então, como é para utilizar o método de Heisen-Williams, eu defini aqui, guardei o valor que a gente acabou de encontrar, que é a perda de carga. Perda de carga definida que foi 26,89. Então, eu vou utilizar a fórmula de Heisen-Williams aqui para substituir os valores. Olha só, eu já calculei a perda de carga, eu tenho a minha vazão definida aqui, gente, eu tenho o meu diâmetro definido aqui, e tenho o meu coeficiente C e coeficiente de atrito também definido aqui. A minha perda de carga eu acabei de definir no slide anterior, então basta fazer a substituição. Então, minha perda de carga de 26,89 vezes o comprimento, a vazão aqui, tudo substituído, fica nessa seguinte configuração. Batendo isso tudo na máquina, vai ficar então toda essa parte aqui, ó, resolvendo isso na calculadora, vai ficar 4,4 vezes 10 a menos 2. Esse 4,4 vezes 10 a menos 2 está multiplicando, passa dividindo, e eu vou encontrar o valor de L igual a 611,14 metros, beleza? Então, achei o comprimento total da canalização. Só que o que é o comprimento total da canalização? É o comprimento real mais o comprimento equivalente, comprimento virtual, certo? Comprimento equivalente aqui. Então, esse seria o comprimento total. Eu já tenho definido, gente, lá no começo do exercício, comprimento equivalente. 88,8 são os acessórios. Então, substituindo que eu tenho 611 de total, real mais o dos acessórios, do virtual aqui, isolando a variável comprimento real, eu vou encontrar que meu comprimento real de canalização é 522,34 metros, beleza? Então, um exercício um pouco mais elaborado, mas é possível fazer. Tem várias etapas, várias considerações a ser feitas, mas é possível realizar, beleza, gente? Então, no entendimento que vocês compreenderam isso, eu vou passar mais um exercício para vocês, com um grau de dificuldade a mais, beleza? Então,
que acontece? Ó, eu tenho um exercício a mais aqui para vocês. Eu tenho um reservatório que possui coluna d'água de 60 metros em relação à linha de referência e parte do fundo deste reservatório uma canalização de PVC de 110 metros de diâmetro. A tubulação termina 15 metros acima de uma linha de referência com pressão de 6 MCA e vazão 85 litros por segundo. E ele dá os acessórios e manda utilizar. Então é um exercício bem parecido, só que muda um pouquinho a questão de que ele se refere. Ele não se refere mais ao fundo do reservatório, ele se refere a uma linha de referência. Então essa seria a questão da prova. Olha só, gente. Então, linha de referência, tracei aqui para vocês a minha linha de referência, e ele fala o seguinte, que tem 60 metros em relação à linha de referência. Então tá aqui, ó, o Z1 definido, ele definiu o Z1. E quando ele fala que a canalização termina aqui, olha só no canto direito, eu tenho em relação à linha de referência o meu Z2. Então, é um exercício bem simples também, só que exige um pouco de interpretação, beleza? Então esse fica para casa, porque semana que vem a gente vai fazer nossa prova. Um grande abraço a todos, fiquem em casa e até mais, gente.